Fala moçada do curso de Matemática Básica, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Taldo Carlos e este é meu canal criado especialmente para você, estudante de ensino médio e também para aqueles que estão se preparando para os principais vestibulares. No final da aula, se você tiver dúvidas sobre o conteúdo aqui apresentado ou quiser fazer sugestões de novos temas que gostaria de ver por aqui publicado, deixe seus comentários que eu retorno sempre que possível. Moçada, outra coisa, se inscreve no canal, deixe seu like no vídeo. E também não se esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos. Estou sempre postando material por aqui. Vamos à aula de hoje. Muito bem, moçada do curso de Matemática Básica, aula de hoje, sistemas. Sistemas é outro assunto da matemática que tem um leque enorme. Existem vários tipos de sistemas, assim como nós tivemos vários tipos de equações. Nessa aula nós vamos tratar dos sistemas mais simples, que são aqueles chamados sistemas lineares, que a gente resolve por soma, subtração, até mesmo substituição. E falaremos dos sistemas que não são lineares, que aí você só tem um jeito que é a substituição, mas ainda assim sistemas simples. Para que é importante sistemas? Sistemas são importantes, por exemplo, para a resolução de problemas do cotidiano. Às vezes eu falo para você o seguinte, olha, um exemplo, João e Maria, tá? A soma das idades de João e Maria dá 32. Então eu peguei a idade do João e a idade da Maria, somei deu 32. Mas quanto é a idade de João, quanto é a idade de Maria? Eu não sei. Eu só sei que se x é a idade de João e y é a idade de Maria, a soma dos dois tem que dar 32. E aí eu te passo uma outra informação, por exemplo, olha, o produto das idades dos dois dá 60, ou seja, x vezes y é igual a 60. Pronto, está feita uma coisa, eu tenho um sistema com duas linhas. Sistemas podem ser com mais de duas linhas, como eu disse, o leque pode ser bem maior em relação ao que nós vamos trabalhar aqui nessa aula. E aí eu te pergunto uma coisa, sabendo dessas duas informações, quais são as idades de João e de Maria? Bom, para você resolver esse exercício, o caminho é único para esse caso. Repare que eu tenho uma linha com soma e uma linha com produto. Então, nesse caso, não adianta eu somar uma equação com a outra ou subtrair. Eu vou simplesmente substituir. Eu posso isolar o x nessa equação, substituir nessa, ou o y nessa equação, substituir nessa, ou ainda poderia isolar o x aqui e substituir na equação de cima. Isso tanto faz. Eu vou pegar a equação de cima. Pegar a equação de cima e fazer o seguinte, olha só. Eu vou isolar o y, então vai ficar y igual a 32 menos x. Peguei esse x, joguei ele para cá. E agora eu pego esse y, que é 32 menos x, e ponho aqui. Fica que x vezes y, que é 32 menos x, é igual a 60. Daqui eu faço a distributiva, x vezes 32 dá 32x, x vezes menos x dá menos x ao quadrado. Repare que isso já vai dar uma equação do segundo grau, então eu já vou jogar o 60 para cá, menos 60, tudo isso igual a zero. Daqui eu tiro o seguinte, que menos x ao quadrado mais 32x menos 60 é igual a zero. Moçada, olha só, tem um menos aqui no A. O A é menos 1, o B é 32 e o C é menos 60. Repare que isso é uma equação do segundo grau, acabamos de ver isso. Então, o que acontece? Para não ficar trabalhando com esse A negativo, muita gente gosta de multiplicar isso por menos 1. Pode ser feito, não tem nenhum problema. Fica x ao quadrado menos 32x mais 60 igual a zero. Pronto. Vou trabalhar com menos sinais. Como é uma equação de segundo grau, delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Daqui eu tiro que delta é igual a b ao quadrado menos 32 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 60. Daqui eu tiro que delta é igual a menos 32 ao quadrado. Isso dá 1024 menos 4 vezes 1, 4 vezes 60, 4 vezes 6, 240. Daqui eu tiro que delta vai ser igual a 1024 menos 240, 4 menos 0, 4, 12 menos 4, 8, 9 menos 2, 7, 784. Bom, daí nós tiramos então que a raiz x vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta,
sobre 2 vezes A. Daqui, nós tiramos que x é igual a menos b, menos, eu estou nessa equação, não na de cima, menos 32 vai dar 32, mais ou menos a raiz de delta, raiz de 784, que é 28, dividido por 2 vezes A, que é 2 vezes 1, que dá 2. Daqui eu tiro que x é 32 mais ou menos 28 sobre 2, x1, 32 mais 28 dá 60 por 2 dá 30, e x2, que dá 32 menos 28, 4 por 2, que dá 2. Essas são, então, as possíveis idades x1 e x2. Vamos analisar, interpretar isso. Por exemplo, se x é 30, x1, primeira resposta, é 30, joga para cá 32 menos 30, o y é 2. Então, aqui o y1 é 2, mas eu poderia ter o x igual a 2. Se o x é 2, joga para cá, o y vai ser 30. y2 igual a 30. Repare que elas ficam opostas. Então eu te pergunto, quais são as idades de João e de Maria? Ora, se o João tem 30, a Maria vai ter 2. João é x, Maria é y. Mas eu posso também ter a segunda opção, ou seja, o João tem 2 e a Maria tem 30, pronto, está resolvido o exercício. Isso é um sistema não linear. Moçada, olha só, para quem já viu funções, para quem já viu geometria analítica, esse sistema tem uma interpretação no plano cartesiano. Repare, se você escrever aquela primeira equação como y igual a menos x mais 32 e eu posso fazer isso, isso é uma funçãozinha de primeiro grau, lembra? Se eu pegar a segunda e escrever do tipo y igual a 60 sobre x, isso também é uma função. No caso, não é uma função, obviamente, nem de primeiro e nem de segundo grau. Ela é uma função especial. Nesse caso, ela é uma equilátera. Eu não vou entrar em detalhes agora. Mas o fato é que o gráfico da função do primeiro grau, ela é uma reta. Se você colocar essa equação no plano cartesiano, repare como fica. Para você calcular onde corta os eixos coordenados y e x, basta fazer o seguinte. Se você zerar o x, é onde vai cortar o eixo y. Afinal de contas, x igual a 0 é aqui. Então, zerou o x, y igual a 32, ela vai cortar o eixo y no 32, está aqui. Se você zerar agora o y, repare que y igual a 0 é aqui, eu vou ter o valor do x. Zerou o y, joga o x para cá, menos x vai mais x igual a 32, então ela corta o eixo x, coincidiu nesse caso também no 32. Ou seja, essa reta seria assim. Só que essa curva aqui, ela é uma equilátera e ela é um gráfico que tem uma cara mais ou menos assim, ó. Tá? Repare uma coisa, aqui eu não tenho como jogar x igual a 0. Para x igual a 0 ela não se define, porque 60 dividido por 0 não vai dar certo. Se eu jogar x igual a 1, repare, 60 por 1, o y, vou dar uma ampliada aqui, o y, ele vai ser 60 por 1, o y vai ser 60. 60 está aqui em cima. Então, esse ponto aqui ligaria com esse cara aqui. Repare que existem outros valores de x que eu posso colocar aqui e que o 60 dividido por ele dá valor inteiro. Não precisa ser totalmente inteiro. Mas, por exemplo, se você pegar x igual a 2, repare que nós temos um x igual a 2. 60 por 2 vai dar 30, então vai dar 30, 30 está por aqui. Quando você traz isso daqui, esse ponto aqui, que é o 2,30, está exatamente no ponto onde essa curva vai passar. E repare que nesse caso, essa curva vai passar por um ponto da reta que foi solução das duas equações. Ou seja, a nossa curva vai fazer isso aqui, ó. Essa é a curva dessa função. E esse ponto aqui é um dos pontos da intersecção dessa curva com a reta. Moçada, resolver sistemas com x e y é colocar no plano cartesiano e as soluções, elas são nada mais, nada menos do que os pontos ou o ponto de intersecção das duas curvas no plano cartesiano. Isso é muito importante para a geometria analítica, para funções e para outras partes da matemática que cai bastante no vestibular. Intersecção de curvas.
Vamos ver o outro ponto. Repare que eu vou pegar o seguinte, se eu pegar o 3, por exemplo, também dá 60 por 3 dá 20, o 20 está aqui embaixo. Então repare que aqui é esse ponto na nossa curva, que não coincide com a reta. E aí tem um detalhe importante, se você pegar x igual a 30, 60 por 30 vai dar 2. Ó, 30 está aqui mais ou menos, ó. 30x, o y é 2, trouxe aqui, você vai ter o y aqui embaixo, 2. Ó. Muito bem, repare então que as nossas duas curvas no plano cartesiano se intersectam em 2 pontos e nenhum mais. Isso é interessante e muito importante para quem vai futuramente trabalhar com funções e também com geometria analítica. Muito legal isso aqui. Moçada, olha só, esse é um sistema já chamado de linear, ele tem 2 linhas, e linear por quê? Isso aqui mais tarde vai lembrar a reta na geometria analítica ou a função de primeiro grau. Isso é uma equação de uma reta. Linear, linha. Repare que uma diferença que ele tem em relação ao anterior é que ele não tem um produto entre os dois termos, e sim soma ou subtração. Bom, esse é um sistema que você pode resolver de 2 maneiras. Substituição, isola uma das incógnitas x ou y e substitui na outra, como nós fizemos naquele primeiro sistema. Mas esse daqui nós temos técnicas mais rápidas do que a substituição, que é somar os termos, subtrair os termos. Você pode fazer uma série de operações aqui para poder facilitar a sua vida. Por exemplo, se você reparar, o coeficiente do x é 3 nessa linha e 2 nessa linha. O coeficiente do y nessa linha é menos 1 e o coeficiente do y nessa linha ela é mais 1. Então, o que acontece? Eu posso simplesmente somar essas duas linhas. Se eu somar, repare, 3x mais 2x, 5x, menos y mais y, 0. 1 mais 9, 10. Pronto, calculei o x, que é 2, para esse caso. Calculado o x, que é 2, eu volto numa das duas linhas para poder calcular o y. Tanto faz, pode escolher a primeira ou a segunda. Vou jogar na primeira. 3 vezes 2 menos y igual a 1. 6 menos 1 igual a y. Daqui eu tiro que y igual a 5. Repare que a solução do nosso sistema, nesse caso, é 2 e 5. Moçada, um detalhe, repare o seguinte, se eu pegar essa solução, substituir aqui nos valores de x e y, eu vou achar uma verdade nas duas linhas. Vejamos, 2 para x, 5 para y. 3 vezes 2, 6. Menos y, que é 5, 6 menos 5, 1. Bateu. Vamos ver na outra linha. 2 vezes 2 é 4. Mais y, que é 5, 4 mais 5, 9. Bateu. Agora, o mais interessante, se você pensar em geometria analítica ou também em funções do primeiro grau, essa primeira linha pode ser escrita assim, olha, y igual a 3x menos 1, verifique. Isso seria uma funçãozinha do primeiro grau. E essa daqui ficaria y igual menos 2x mais 9, segunda linha. Beleza. Vamos colocar isso no plano cartesiano. Repare, eixo y, eixo x, e eu tenho o seguinte. Primeira equação, 0x. 0x, você acha onde corta o eixo y, que no caso é no menos 1. Então, corta o eixo y no menos 1, aqui. 0x, achou o y, faz a mesma, ao contrário agora. 0y e acha o x. Se você zerar o y, vai ficar menos 3x igual a menos 1, x igual a 1/3. Ou seja, corta o eixo x em 1/3. Essa reta seria isso daqui. Faz a mesma coisa com a outra. 0x, o y é 9. Quer dizer que ele vai cortar o eixo y no 9, lá em cima. Zerei o x, sobrou y igual a 9. Se eu zerar o y, vai ficar 2x igual a 9, x igual a 9/2, que é 4,5. 4,5 está por aqui mais ou menos, 9/2. Então a nossa reta seria isso aqui. Agora o importante, que ponto é esse? É a intersecção das duas funções. Que ponto seria esse? A solução do sistema. X igual a 2, y igual a 5. Essa seria a solução do nosso sistema. Beleza? Muito bem, vamos a mais um exemplo. Repare esse sistema, 5x mais 2y igual a 8 e 3x menos 4y igual a 10. Um sistema linear constituído de duas linhas. Muito bem. O que eu vou fazer? Repare o seguinte. Os coeficientes são 5 e 3, 2 e menos 4. Então eu poderia pegar, por exemplo, essa linha de cima, multiplicá-la por 2 para que esse 2 vire 4.
Esse é um procedimento que você pode fazer sem nenhum problema, desde que você multiplique a linha inteira. Então aqui ficaria 2 vezes 5, 10x, 2 vezes 2, 4y, 2 vezes 8, 16, mantém a linha de baixo, 3x menos 4y igual a 10, e agora simplesmente soma os dois. E agora simplesmente soma as duas linhas. Isso vai ficar 13x, zerou, igual a 26. Daqui nós tiramos que x é igual a quanto? 2. Se x é 2, pode voltar em qualquer uma das linhas, coloca o x, você vai achar o y. Por exemplo, aqui, 5 vezes 2 mais 2y igual a 8. 5 vezes 2 é 10, joga para cá. Daqui eu tiro que 2y igual a 8 menos 10. 2y igual a menos 2. Daqui eu tiro que y é menos 1. Qual é a solução do nosso sistema? A solução do nosso sistema é x igual a 2, y igual a menos 1. Vamos a mais um exemplo. Repare esse aqui, também sistema linear com duas linhas. Coeficientes 2, 5, 3, 4. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó, eu vou multiplicar as duas linhas por valores que façam com que ou os coeficientes do x ou do y fiquem iguais. Repare que aqui é 2 e 5, então eu posso multiplicar essa linha por 5 e essa linha por 2. Mas também poderia fazer o seguinte, ó, 3 e 4, poderia multiplicar essa linha por 4 e essa por 3. Não altera. Se eu multiplicar, vai ficar 10x mais 15y igual a 35. Essa daqui, 10x mais 8y igual a 30. Agora, moçada, eu vou fazer o seguinte, repare. O coeficiente do x agora, os coeficientes do x, 10, 10, são iguais, então eu vou simplesmente subtrair. Subtrair uma equação da outra, 10x menos 10x zerou. 15y menos 8y, 7y, igual. 35 menos 30, 5. Daqui eu tiro que y é igual a 5 sétimos. Primeiro valor, y está pronto, 5 sétimos. Muito bem, agora eu pego o y 5 sétimos e substituo numa das duas linhas. Nessas daqui, pode ser, mas dá muito trabalho. Repare, são números elevados, pode voltar em qualquer uma das duas de cima. Por exemplo, vou substituir na primeira. 2x mais 3 vezes 5 sétimos é igual a 7. Moçada, olha só. 2x mais 15 sétimos igual a 7. Vou sair fora dessa fração, vou multiplicar toda a equação por 7. Se eu multiplicar toda ela por 7, fica 14x mais 15 igual a 49. 14x igual a 49 menos 15. Daqui eu tiro que 14x é igual a 49 menos 15, 34. Daqui eu tiro que x é igual a 34 sobre 14, daqui eu tiro que por 2, 17, por 2 dá 7, esse é o valor de x. Solução do nosso sistema, ele é 17 sétimos e 5 sétimos. Está aí resolvido o nosso sistema. Beleza? Bela questão. Muito bem, moçada, olha só, vamos à resolução de alguns exercícios da apostila de matemática básica. Na página 58 eu tenho o exercício 20, uma questão da FUVEST. Está aí, ó, sistema na FUVEST. Um supermercado adquiriu detergentes nos aromas limão e coco. A compra foi entregue embalada em 10 caixas, com 24 frascos em cada caixa. Sabendo-se que cada caixa continha 2 frascos de detergente a mais no aroma limão do que no aroma coco, o número de frascos entregues no aroma limão foi. Muito bem, olha só. Nós temos caixas com detergente limão e caixas com o detergente coco. Você tem aqui as quantidades de detergentes em cada caixa. O que acontece? Nós temos um total de 10 caixas. Isso foi dito no texto. E ele fala o seguinte, com 24 frascos cada uma. Então, cada caixa tem 24 frascos. Isso quer dizer que se nós temos 10 caixas
24 frascos em cada caixa, nós temos um total de 240 detergentes nessa compra. Beleza? Sabendo que cada caixa continha 2 frascos de detergente a mais no aroma limão. Então vamos supor o seguinte, essa caixa ela tem detergentes no aroma limão, que eu vou chamar de X, e tem detergentes no aroma coco, que eu vou chamar de Y a quantidade. E aí ele fala o seguinte, ó, sabendo que cada caixa continha 2 frascos de detergentes a mais no aroma limão. Então, se X é limão e Y é coco, o X ele é Y mais 2, porque eu tenho 2 aromas limão a mais na caixa. O número de frascos entregue no aroma limão foi, ele quer saber quantos frascos no aroma limão nós temos nessa brincadeira com 240 frascos de detergente. Moçada, qual que é o segredo do exercício? É o seguinte, como eu tenho 24 frascos em cada caixa e eu tenho X de limão, Y de coco, então nós temos que X mais Y é igual a 24. Só que olha só, moçada, o X já é Y mais 2, posso colocar direto. Y mais 2 mais Y é igual a 24. Daqui eu tiro que 2y igual a 22, daqui eu tiro que y igual a 11. Ou seja, eu tenho 11 frascos do aroma coco em cada caixa. E do aroma limão é y mais 2, ou seja, é 11 mais 2, isso vai dar 13. Repare que se eu somar 13 com 11, vai dar 24, que é a quantidade de frascos em cada caixa. Isso significa que cada caixa tem 13 frascos do aroma limão. Como são 10 caixas, então eu tenho 10 vezes 13, que dá um total de 130 detergentes do aroma limão. 130 para 240, se você precisar, esse no aroma limão, tá? Se você precisar do aroma coco, nós temos 40 menos 130, 110 no aroma coco. Beleza? Bom, a pergunta do exercício é o seguinte, o número de frascos entregues no aroma limão. Limão são 130, melhor resposta aí, letra C, bela questão. Moçada, mais um exercício aí, de novo, FUVEST, página 62, para vocês verem que isso cai nos principais vestibulares. Ele fala o seguinte, uma senhora tinha entre 30 e 40 ações de uma empresa para dividir igualmente entre todos os seus netos. Então, o número de ações dela é entre 30 e 40. Então, X é maior do que 30 e menor do que 40. Essa era a quantidade de ações que ela tinha. Muito bem. Aí ela fala o seguinte, num ano em que ela tinha 3 netos, se a partilha fosse feita, deixaria uma ação sobrando. Então, o que acontece? Num determinado ano, ela tem 3 netos. Se ela dividisse isso pelos 3 netos, sobraria uma ação. Então, vamos raciocinar quais são os valores de X que podem entrar aqui nessas condições. Repare o seguinte, quando ele fala que ela tem entre 30 e 40, subentende que tem que ser maior do que 30 e menor do que 40. Não falou igual. Então, se eu pensar, por exemplo, 30 dividido por 3 daria 10, só que o 30 eu não posso usar. Mas o 31 eu posso. Repare que se eu usar X igual a 31 dividido por 3 vai dar 10 para cada um e sobra uma ação, como ele está dizendo. Então, o primeiro valor acima de 30 que eu posso ter para esse número de ações é 31. Mas eu poderia ter também o 34. Repare que se eu jogar mais 3 aqui, eu estou dando mais uma ação para cada neto. Repare, 34 dividido por 3 vai dar 11 ações para cada neto, que daria 33, e sobra uma. Mas eu poderia também pegar o 37, repare, sempre 3 a mais, porque são 3 netos. 37 dividido por 3 vai dar 12 ações para cada um e sobra mais uma, que é o que o texto exige. Será que 40 poderia ser? Vejamos, se eu pego 40 dividido por 3, vai dar 13 para cada um, 39. Sobra uma que só que é 40. E o texto diz entre 30 e 40, subentende que o 40 não pode. Então essas são as 3 opções para o número de ações que ela pode ter. Beleza? Aí ele fala o seguinte, no ano seguinte nasceu mais um neto. Então agora ela tem, no ano seguinte, ano mais 1,
ela agora tem 4 netos. Se a partilha fosse feita, ela observa que sobrariam agora 3 ações. Agora, moçada, o número de ações que podem ser um desses 3 valores vai ser dividido por 4. E vai sobrar 3 ações. Então, sobra 3 ações. Muito bem. Qual é o valor de ações que ela tem? Só que a pergunta do exercício é o seguinte, nessa última situação, que é essa de baixo, ele pergunta o seguinte, quantas ações receberá cada neto nessa situação aqui? Muito bem, moçada, vamos lá. Eu tenho as opções 31, 34, 37 ações. Se eu pegar 31 dividido por 4, eu tenho 7 vezes 4, 28. 7 vezes 4, que vai dar 28, para 31 ações, sobra 3 ações, bateu. Já é essa a alternativa. As outras não podem dar certo. Vamos verificar? Se eu pegar 34 dividido por 4, eu vou ter 8 vezes 4, 32. Daria 8 ações para cada neto, só que sobraria 2 ações. Não é o que ele quer. Então está descartado. Essa opção vai embora. Se eu pegar 37 dividido por 4, isso vai dar 9 ações para cada um. 9 vezes 4, 36, e sobra uma ação. Só que tem que sobrar 3. Então não dá. A quantidade de ações que ela tem é 31. E a resposta que o exercício quer é 7. Uma vez que ele fala o seguinte, qual é o número de ações que cada neto recebe nessa última situação? Cada neto recebe 7 ações. Melhor resposta do exercício, letra B. Com isso, fechamos sistemas lineares. Muito bem, moçada, fechamos essa aula de hoje. Agora é hora de quê? Resolver exercícios, apostila mágica. Link da apostila está aí na descrição. Não se esqueça, quanto mais você pratica, melhor você fica. Se gostou da aula, já sabe, curte o vídeo, compartilhe o link com seus amigos. Grande abraço e até a próxima.